Oi, 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 crianças! Sejam bem-vindos a mais uma escola bíblica dominical. Que bom que você está aí acompanhando pertinho, né? Ah, Antes de começar o nosso estudo de hoje, eu quero convidar você a fazer uma oração. Vamos orar juntos com a tia Thaís? E para orar, você precisa fechar os olhinhos, se concentrar, se desligar de tudo que está acontecendo aí perto de você, certo? E hoje nós vamos fazer uma oração agradecendo ao nosso Deus por todo o cuidado e proteção e pedindo perdão pelos nossos pecados, porque às vezes nós fazemos coisas que não agradam a Ele, né? E nós precisamos pedir perdão. Vamos juntos fazer essa oração? Então vamos lá. Papai do céu, nós te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós a cada dia. Nós te pedimos também, neste momento, perdão, Senhor. Perdão pelos nossos pecados. Perdão pelas aquelas coisas que nós fazemos e não agrada ao Senhor. Nós te pedimos perdão em nome de Jesus. Amém. Às vezes você desobedece o papai e isso não agrada ao Senhor. Às vezes você deixa de orar e isso também não agrada ao nosso Deus. Às vezes você se desentende com um amiguinho e o nosso Deus não gosta também disso. Então nós temos que pedir perdão. E quando nós pedimos perdão, o nosso Deus perdoa os nossos pecados. Amém por isso? Então vamos continuar a nossa aula. Olha só, nós estamos estudando sobre os últimos momentos em que Jesus esteve aqui conosco, né? Quando ele esteve, ele fez maravilhas e ele avisou ao povo, né? O povo dele que ele iria, né? Que ele veio para salvar e perdoar. E quando essa missão tivesse, né, concluída, ele iria partir. Né? E nós estamos estudando os últimos momentos em que Jesus esteve aqui conosco na Terra. Né? E a Bíblia conta com riqueza de detalhes. Então, nós vamos falar hoje e aprender o versículo que nós trabalhamos nas aulas anteriores. O versículo é: escuta, Senhor, a minha oração. Hoje nós oramos pelo perdão, agradecimento e perdão. E quando nós oramos, o nosso Deus, ele nos perdoa. Amém por isso? Amém. Então, olha só, agora nós vamos continuar o nosso estudo. A lição de hoje é a lição de número 10, que o título é Vou orar. Vou quem orar, né? Eu vou orar e você também vai orar, né? Nós estamos conhecendo a importância da oração. Se até Jesus orou, né? Que é filho do Pai, por que eu e você não devemos fazer isso? Nós devemos sim fazer isso sempre. A oração ela é muito importante. Então, vamos começar o nosso estudo? Né? Eu vou revisar com vocês o que nós estudamos e dar continuidade de onde paramos. Olha só, vocês se lembram que Jesus e os seus discípulos participaram de um jantar? E eles, depois do jantar e de louvar, eles foram para onde? Vocês se lembram? Eles foram para um lugar chamado de Getsemane. Que lugar é esse? O que eles foram fazer lá? Então, Jesus foi para esse lugar para orar. E ele foi com quem? Você se lembra?
Com quem que ele foi? Ele foi com Pedro, Tiago e João. E ele convidou esses discípulos para ir com ele, né? Todas as vezes que Jesus ia ver os discípulos, que acontecia com ele? Quando chegava lá, Jesus foi orar, né? Separadamente, e quando chegava lá para ver os discípulos, como que eles estavam? Cochilando, dormindo. Assim como Jesus, nós devemos orar sempre e em todos os lugares. Nós devemos orar, inclusive, quando nós estamos tristes, não é verdade? Não foi isso que nós estudamos na aula passada? Nós também podemos pedir a Deus que nos ajude quando nós estivermos com um sentimento de tristeza, né? E aí, enquanto Jesus orava, um dos 12 discípulos fez uma coisa muito feia. Você se lembra quem foi essa pessoa? Foi o Pedro? Não. Foi o Tiago? Também não. E o João? Também não. Quem fez uma coisa muito feia foi o discípulo Judas, um dos 12 discípulos. Você se lembra do que ele fez? Judas traiu Jesus por muito dinheiro. E o que aconteceu com Jesus? Jesus foi preso. E ele foi levado para onde? Jesus foi preso e foi levado para um lugar, né? Para o seu julgamento. Então, olha só, Pedro, ele acompanhou o julgamento de Jesus de longe, esperando o quê? Para saber o que as pessoas iam fazer com Jesus. E aí, você se lembra o que Pedro fez? Você se lembra o que Pedro fez? Pedro mentiu, olha só, mais um discípulo que fez uma coisa, né, que não agradou a Deus. Ele negou que não conhecia Jesus. Só que você se lembra que Jesus havia dito que a Pedro que antes do galo cantar, né? Pedro o negaria por 3 vezes, e assim aconteceu. Os discípulos perguntaram, aliás, os discípulos não, né? Os soldados perguntaram: Você conhece aquele homem? Né? O que você diz ser o Messias? Você conhece? E Pedro disse: Não, eu não conheço ele, não. E aí perguntaram ele por mais 2 vezes, e mesmo assim ele fez o quê? Ele negou, ele disse que não conhecia Jesus, que atitude errada, né? Pedro mentiu, ele negou que conhecia Jesus. Só que depois ele ficou muito triste, ele chorou de tanta tristeza. E nós? Será que às vezes nós falamos para outros amiguinhos que não conhecemos a Jesus? E aí, você já falou de Jesus para os seus amiguinhos? Ou nós nos comportamos de maneira que desagrada a Deus? Você já teve algum comportamento que desagradou a Deus? E então, Jesus estava triste no jardim e ele orou. Ele orou por quê? Porque ele sabia que ele ia sofrer por nossos pecados, né? Ele foi traído e preso, né? E quem o negou? E Pedro o negou. Quanta tristeza, né? Jesus, ele suportou todos os momentos difíceis. E sabe por que ele suportou os momentos difíceis? Né? Porque ele orou e Deus o ajudou. Você sabia que Deus tinha um plano especial para realizar? Apesar de todo o sofrimento, todo aquele sofrimento era necessário, porque Deus tinha um plano muito grande, né, para realizar através de Jesus. Nós também, crianças, precisamos orar. E nós precisamos orar quando nós estamos tristes e também quando nós estamos alegres. Deus nos ajudará,
e Ele nos ouvirá sempre que nós pedirmos ou agradecemos, né? Vocês lembram que nós fizemos hoje no início do nosso culto? Nós agradecemos e pedimos perdão. Pedro, ele pediu perdão, né? E eu creio que Deus o perdoou, né? Porque tudo aquilo precisava acontecer. Só que eu e você, quando nós fazemos alguma coisa errada, nós também precisamos pedir perdão. E outra coisa, nós precisamos ter consciência de que aquilo é errado e não voltar a fazer. Porque pedir perdão e voltar a desagradar a Deus é uma coisa muito errada. Por exemplo, a criança briga com um coleguinha e aí depois vai lá e pede perdão. Deus, eu briguei com um coleguinha, me perdoa, Senhor, me perdoa. E aí no outro dia ele vai lá e briga com um coleguinha novamente, né? Sendo que aquela criança que está errada, é errado fazer isso, né? Porque nós precisamos pedir perdão e mudar de atitude. Nós não devemos ter a mesma atitude, não é verdade? Jesus perdoou? Amém. Mas eu também não posso continuar com aquele mesmo erro, né? Eu preciso, né, deixar de fazer aquilo que é errado. Olha só, então na nossa lição de hoje, nós reforçamos o aprendizado da semana passada, que é o quê? Que nós precisamos orar em qualquer situação. É alegria? Amém. Vamos orar. É um momento difícil? Amém. Vamos orar também. Nós devemos orar ao nosso Deus sempre, não é verdade? E aí eu tenho um relógio da oração para mostrar para vocês, tá? Nós temos que louvar ao nosso Deus, né? Louvar com palavras, com hinos, nós precisamos adorá-lo, nós precisamos confessar os nossos pecados, também é um motivo para a gente orar, né? Nós devemos orar por nós, para que o Senhor nos proteja, né? Nos livre de todo o mal e nos abençoe. Nós também precisamos orar pela nossa família, né? Nossa família é bênção do Senhor. E nós precisamos orar para que ela permaneça unida. Se não é unida, nós precisamos orar para que o Senhor, né, restaure a união. Nós precisamos orar pelos nossos amigos. Eu vou orar só pela minha família. Nananina, não. Nós temos que orar também pelos nossos amiguinhos da igreja, os nossos amiguinhos da escola, que eu imagino que vocês estão com muita saudade, né? Nós precisamos orar por todos os amigos. Precisamos orar também pelos nossos irmãos da igreja, né? Que nós também estamos com muita saudade, não é verdade? Nós precisamos orar também pelas nações, né? E pelos missionários. Tem muitos missionários que deixam a sua família, a sua parentela, para poder pregar o evangelho. Olha que missão linda, né? E nós precisamos orar para que Deus proteja, guarde e abençoe cada um desses missionários. Nós precisamos orar e ler a Bíblia, né? Se você é criança e não sabe ler ainda, você pode assistir os vídeos de histórias bíblicas, assistir o vídeo aqui da tia Thaís, né? Sobre os estudos da Bíblia, é muito importante, né? E nós também, né, devemos agradecer em todos os momentos, né? Orar em todos os momentos. Quando estamos brincando, nós precisamos agradecer a Deus pelo brinquedo, pelo momento. Nós precisamos orar, né? E agradecer a Deus em família, tirar um momento em família para a gente orar, né? A estabelecer esse momento de oração em família. Quando nós vamos fazer alguma refeição, olha só, pode ser sozinho ou pode ser com toda a sua família. Mas quando nós vamos fazer uma refeição, nós precisamos orar agradecendo, porque se aquele alimento está na nossa mesa, é porque Deus entrou com providência, é porque Deus permitiu.
e nós devemos agradecê-lo, né, por ter nos dado o alimento. Nós devemos orar também quando nós vamos dormir. É muito importante agradecer a Deus pelo dia, pela vida, né? Pelo ar que respiramos, pelos passarinhos que cantam, né? Pelo livramento que Ele te deu. Se porventura você estava brincando e quase machucou, quase caiu, né? Nós temos que agradecer. Se você caiu, mas não quebrou nada, amém. Nós devemos agradecer por todos os livramentos que o Senhor nos dá durante o dia. É muito importante orar antes de dormir, né? Então, agora eu tenho um desafio para você. E qual é o desafio de hoje? No desafio de hoje, você vai desenhar um momento em que você, aí que está me assistindo, costuma orar ao nosso Deus. Você costuma orar quando você vai dormir? Você costuma orar antes da refeição? Você costuma orar quando você acorda? Né? Você costuma orar quando você vai brincar, ou quando você vai sair de casa, quando você vai fazer uma viagem com a sua família, né? Nós precisamos orar em todos os momentos, tá bom? Então, olha o compromisso que nós vamos assumir na aula de hoje, orar sempre, né? Eu posso orar de joelhos, né? Mas se eu estou em um lugar que não dá para ajoelhar naquele momento, eu posso orar em pé, fechar os meus olhinhos ou elevar o nosso pensamento a Deus e fazer essa oração, tá bom? Então, essa foi a lição de hoje, o desafio está lançado, conto com você. Tô esperando o seu desafio lá no grupo do WhatsApp, tá bom, pessoal? Beijo grande da tia Thaís e fiquem todos com Deus. Tchau!